Para a palavra. 2 de Reis, capítulo 2. 2 de Reis, capítulo 2. Nós vamos dar as boas-vindas depois do final do nosso culto, aqueles que nos visitam e estão cá pela primeira vez, vários irmãos. Desde já, sintam-se abençoados em estar no nosso meio. Este texto que nós vamos ler hoje é um texto que pode, de alguma forma, assustar. Nem todos os textos que nós encontramos nas Escrituras são lindos. Há textos que às vezes acabam de uma forma trágica, outros acontecimentos que na verdade se dão nas Escrituras que mostram que realmente nem tudo corre bem na nossa vida. E a Bíblia, a palavra de Deus, está exatamente colocada nestes termos para nos mostrar que nós somos pessoas frágeis e precisamos da ajuda de um Deus grande. E o texto de hoje, a partir do capítulo 2, verso 23 ao verso 25, diz assim: Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombaram dele, e diziam-lhe: Sobe, calvo, sobe. Virando-se ele para trás, viu-os e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Sabem que Jesus, depois de ter vencido a morte, ele declarou isto: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Em João capítulo 13, verso 3, João relata dizendo que Jesus sabia que o Pai tinha colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Na verdade, toda a autoridade divina foi passada para Jesus. Diz o texto que ele é o Senhor. Ele é realmente Senhor para a glória de Deus Pai. Sabem que a palavra grega, kurios, traduzida para Senhor, que só no Evangelho de Lucas e de Atos aparece 210 vezes. O que significa que a maior parte das vezes o que nós encontramos nas Escrituras é uma afirmação sólida de que Jesus é Senhor. Não importa o que nós pensamos sobre Jesus, não importa o que nós fazemos de Jesus, a grande mensagem que nos vem e que chega até nós da palavra de Deus é que, considerando tu o que tu quiseres considerar, tu jamais poderás destituir Cristo do trono. E esta é uma afirmação sólida que a palavra de Deus tem do princípio ao fim, e no último livro, no Apocalipse, nós vemos isto de uma forma clara. Portanto, Deus não precisa da tua opinião acerca de Jesus para fazer uma obra a favor dos pecadores. Deus não precisa da tua opinião acerca dele próprio para que ele faça a obra a favor de qualquer um de nós. Às vezes dá a ideia que é muito importante aquilo que o outro pensa sobre Deus. E claro, é importante. Mas aquilo que o outro pensa sobre Deus só é importante se isso afetar positivamente o meu conceito de Deus. Porque aconteça o que acontecer, Jesus é Senhor. E ninguém poderá destituí-lo desta função e muito menos desta posição em que ele está. Por isso, realmente, a palavra autoridade, que é o tema que nós temos para tratar hoje, tem origem numa palavra latina que quer dizer auctoritate. É uma palavra que no fundo define o quê? Define esta ideia do ato, a ideia do auto. Isto é, a pessoa assume-se. E depois há uma outra palavra que no grego também é muito sólida, muito interessante, que é a palavra isouria. Tem a ver com o ser. Estas duas palavras juntas criam para nós este conceito de autoridade. Isto é, realmente, o ato de ser o que Deus é, faz dele uma autoridade divina. Deus não tem autoridade só pela declaração que ele faz de si próprio. Tem a ver com aquilo que ele é em si mesmo. E é de facto aquilo que Deus é que lhe dá e lhe confere, em primeiro lugar, a autoridade que ele é na vida das pessoas. Depois,
juntando aquilo que Deus é com aquilo que Ele faz, e porque Ele é perfeito, constitui então este tipo de autoridade divina sobre o qual nós olhamos e contemplamos. Eu vou só pedir que o André, se puder andar, aqui o nosso não está a funcionar. Posso pisá-lo? Não está mesmo. Está bem? Então se pudesse ir ajudando, acompanhando conforme eu vou falando. Então, meus irmãos, é interessante pensarmos sobre isto. Porquê? Porque o que é a autoridade? A autoridade é o poder que se exerce de forma legítima. Deus é verdadeiramente o único que pode exercer uma autoridade legítima, porque resulta imediatamente do que Ele é e do que Ele faz bem. E como Ele é perfeito, então tudo o que Ele faz é revestido desta autoridade. Há várias fontes de autoridade, por exemplo, a palavra de Deus, mas a maior fonte de autoridade é realmente o próprio Deus. A sua palavra não é mais autoritária que o próprio Deus. A sua palavra revela um pouco do que Deus é. A sua palavra não diz tudo acerca de Deus. Nós não conseguiríamos meter num livro, quanto mais grosso ele fosse, tudo aquilo que Deus na verdade é. Ele falou aquilo que Ele queria que nós conhecêssemos, aquilo que era importante para nós nos relacionarmos com Ele. A palavra que temos dentro de nós é a palavra verdadeira, mas não é absoluta, porque absoluto é Deus. Nós não podemos saber muito mais acerca de Deus, até porque não estaríamos preparados sequer para conseguir comportar tudo aquilo que na verdade Deus é. Então, esta autoridade que está contemplada na pessoa de Deus deve ser aquela autoridade que nos influencia. A autoridade que até de certa forma nos deve incomodar. Nós devemos ficar incomodados com a autoridade plena que na verdade o Senhor Deus tem. É impossível nós sermos pessoas competentes, maduras, se nós não nos rendermos e não nos submetermos à autoridade. A autoridade acompanha-nos para onde quer que nós vamos. Os filhos não podem dominar sobre os seus pais, nem os estudantes desprezar os seus professores, nem uma comunidade invalidar o seu líder. Isto não é possível. O Antigo Testamento já nos ensina que a autoridade tem a sua fonte e a sua legitimação somente em Deus. É por isso que Paulo diz aquilo que nós já cantámos aqui esta manhã. Pois dele e por ele e para ele são todas as coisas. Paulo chegou a afirmar, não há autoridade que não venha de Deus. Toda a autoridade que os homens dispensam deve ser uma extensão da autoridade que Deus exerce. Isto é, ninguém neste mundo pode exercer autoridade por si próprio. Toda a autoridade, de alguma forma, caminha de Deus para nós. É Deus que detém a autoridade. Não estamos a dizer que isso influencia positiva ou negativamente a forma como exercemos a autoridade. Isso depende de vários fatores. Mas toda a autoridade, para ela realmente ser benéfica, ela tem que emanar de Deus. Ou deve emanar de Deus. O direito de governar, o direito de mandar, o direito de reinar por parte dos homens encontra-se na palavra de Deus, mas esse direito tem a sua fonte inteiramente em Deus. É dele que provém. Aliás, o Apocalipse descreve um futuro após a volta de Cristo em que diz que o governo humano não será mais necessário. Porquê? Nem o governo eclesiástico. Porquê? Porque Cristo vai governar diretamente sobre todos. Deus estende a sua autoridade e partilha connosco. Partilha com homens e mulheres. Para quê? Para que a ordem aconteça. A harmonia se faça. A harmonia floresça entre o ser humano. E é a ação de Deus que produz isso. Há duas grandes afirmações que foram feitas a Moisés quando ele foi desafiado a retirar o povo do Egito. Eu serei contigo, disse Deus, e dou-te a minha autoridade perante Faraó. Que coisa interessante. Nós percebermos que a verdadeira autoridade é aquela que emana diretamente de Deus. Nós devemos, de alguma forma, perceber que toda a conquista, toda a posição que nós estabelecemos uns diante dos outros, ela deve ter a consciência de que ela emana de Deus. Qualquer um de nós que exerça qualquer tipo de autoridade, não esqueçamos que ela será sempre
uma extensão da autoridade divina, seja ela mal ou bem compreendida. Ao ponderarmos sobre esta passagem de 2 de Reis, capítulo 2, versos 23 a 25, nós estamos na presença de um texto difícil de compreender. Aceitamos isso. Ficamos chocados com o desfecho deste episódio, até compreendermos o contexto em que ele, na verdade, aconteceu. Nós estamos na época dos reis de Israel. E como os irmãos sabem, os reis na nação de Israel começaram por acontecer como resultado da falta de vontade do povo em serem governados diretamente por Deus. A teocracia deu lugar, como nós sabemos, a uma monarquia. Isto é, o povo de Israel olhava à volta e via as outras nações com reis. E então achou que queriam deixar de ter Deus como o Deus que comandava a nação e pediram a Deus um rei. O próprio profeta Samuel ficou indignado. Primeiro porque ele projetou aquele problema em si mesmo e pensou, será que eu não estou a fazer um bom trabalho como profeta? E ele questionou logo. Então ele levou à presença de Deus, porque esta era a função do profeta. Ó Senhor Deus, este povo está a querer um rei como as outras nações. E o Senhor Deus disse, ok, tudo bem. Já que eles querem ter um rei como as outras nações, eu vou-lhes dar um rei. Só que a paz desaparece do meio de vocês. E meus irmãos, quantas vezes a autoridade exercida mal traz a falta de paz a cada um de nós? E essa falta de autoridade, ou uma autoridade mal exercida, pode muitas vezes até também incomodar dentro da comunidade cristã onde nós estamos. Porque a autoridade muitas vezes é mal compreendida. O que nós sabemos é que este tempo que o rei de Israel, que o profeta Elias vive, foi um dos momentos mais críticos da história de Israel. Porquê? Porque quem está a governar é o rei Acabe. E ele tem uma grande ajudadora que, na verdade, não ajuda nada. Só complica o povo. Ficou conhecida na história como Jezabel. Não é? Talvez uma das piores figuras de mulher que aparece na história. Bom, estamos a falar de mulher, mas há homens assim também. Atenção, não é? Então, acontece que este momento é um momento muito crítico e que isto acaba por resultar naquele grande episódio que aconteceu dos 4 profetas de Baal que foram mortos. Mas, meus irmãos, o que acontece aqui é que, depois disso, nós sabemos que entra um outro rei chamado Acasias. Acasias fica doente e ele caiu de um lugar alto e não sabemos bem o que é que lhe aconteceu, mas ele ficou doente e resolveu querer saber se aquilo era para a morte ou não. Então Acasias, em vez de consultar o profeta do Senhor, foi consultar a outro Deus. E claro, nós sabemos qual é a consequência quando nós trocamos a ordem das autoridades. Nós sabemos qual é a consequência quando nós baralhamos as coisas e em vez de ir a Deus, vamos a outra coisa qualquer. Nós sabemos a ordem, a confusão que isso causa quando nós trocamos na nossa vida as prioridades face a Deus. E foi o que aconteceu. Acasias realmente baralhou-se todo. E ele realmente não viveu muito tempo. Aquela doença não era para a morte, mas foi. Porquê? Porque ele trocou aquilo que era o princípio da autoridade de um Deus que estava disposto a fazer milagres no meio dele. E ele, de facto, confundiu-se. Bem, a história continua, meus irmãos, e depois de Acasias vem um Jorão. Enfim, há aqui um episódio muito interessante neste momento da história. Mas nós sabemos que Elias subiu ao céu, lembram-se? Um homem que ninguém sabe como é que foi, mas um carro de fogo o levou. E nós sabemos que Elias, de facto, era muito querido pelo povo. Havia muitos profetas à sua volta, profetas do Deus verdadeiro. Só que, entretanto, ele não ficou muito famoso quando, naquela luta com os 400 profetas de Baal, eles acabaram por morrer. E muitos dos filhos destes profetas realmente ficaram com ganas. Eu não sei se no Brasil se usa esta expressão, não é? Ganas, não é? Ficaram realmente com uma vontade de ver o Eliseu desaparecer. E de facto ele desapareceu. De um momento para o outro, ele é elevado ao céu. E nós sabemos que quem veio para o lugar dele e recebeu a autoridade foi Eliseu. Curiosamente, vejam esta história porque ela é interessante. Os instrumentos de autoridade que Elias tinha, ele passou-os para Eliseu.
para Eliseu poder continuar a fazer a obra que o Senhor lhe tinha permitido fazer. Meus irmãos, vale a pena perguntar: quais são os instrumentos de autoridade que tu tens? Como é que tu tentas de alguma forma exercer poder? Porque isso é uma coisa que todos nós gostamos de fazer, é exercer poder. Às vezes até exercemos o poder que não temos. Às vezes até nos queremos sobrepor quando não temos posição para isso. Quais são verdadeiramente os teus instrumentos de autoridade? O que é que faz com que tu sejas a pessoa que tu consideras ser, às vezes, talvez mais importante do que os outros? O que é que faz isso? O que é que faz com que tu sintas, muitas vezes, que tens uma posição de autoridade sobre os outros? Por que é que isso acontece? Quais são os teus instrumentos de autoridade? É importante que nós percebamos que a palavra de Deus nos dá realmente planos de autoridade que nunca esqueçamos que eles emanam diretamente da pessoa do Senhor. Bem, o que acontece aqui é que Elias foi para o céu, os profetas quiseram procurá-lo, Eliseu disse: olha, não vale a pena, porque ele realmente foi para o céu, mas eles não quiseram acreditar, andaram 3 dias à procura dele e não o encontraram. E, meus irmãos, o que acontece com tudo isto é que nós encontramos aqui um episódio em que ele é trágico, porque a certa altura o Eliseu toma o poder como profeta, recebe a autoridade como profeta, e a certa altura, quando ele vai a caminho de Betel, nunca se esqueçam que Betel era um lugar de adoração que começou por causa do rei Jeroboão, que, não obedecendo ao Senhor, criou 2 lugares de culto diferentes daqueles que estavam estabelecidos. Então, Eliseu vai para Betel porquê? Porque ele tem esperança de ir a Betel para realmente convencer o povo que aquele não era o lugar onde se adorava de forma perfeita. Ele vai a caminho e de repente o que acontece é que há um grupo de rapazes, várias versões dizem rapazes, que lhe aparecem e começam de facto a zombar dele por ele ser calvo. Bem, olha, não se preocupem, porque se houver alguém calvo, não há maneira de resolver isso a não ser com um implante. Portanto, não tenha vergonha de ser calvo. Não é? O próprio Eliseu não se preocupou com isso. Não era esse o problema dele. O problema do Eliseu era outro. E de facto o que nós percebemos aqui, meus irmãos, é que há aqui um episódio que nos leva, como algumas pessoas que combatem a palavra de Deus dizem, que aquilo que estava a acontecer ali é que eram 42 criancinhas ou crianças. E de facto não eram. Estes 42 seres que resolveram fazer frente a Eliseu, realmente diz o texto, e eu coloquei ali para os irmãos verem, a palavra Nahar é uma palavra que é traduzida de diferentes formas. Ela pode ser traduzida referindo-se a pessoas entre os 12 e os 30 anos. E tem aqui 2 exemplos. Por exemplo, Gênesis 21:12 fala-nos de Isaac, que ele era um Nahar com 28 anos. Fala-nos de Isaac, neste caso, José, quando ele tinha 39 anos. Isto é, não é uma boa tradução aquela que aparece às vezes a dizer que eram 42 crianças. Não é. Eram pessoas adultas. Eram pessoas já que sabiam discernir entre o bem e o mal. Pessoas que sabiam de alguma forma o que estavam a fazer. E, meus irmãos, o que é que acontece aqui? Acontece que estas crianças, elas aparecem a zombar e a dizer, neste caso a Eliseu, Eliseu, sobe. Assim como aconteceu com o Elias, eles queriam que acontecesse com Eliseu. Porquê? Porque a vontade deste grupo de rapazes, que provavelmente seriam filhos dos profetas de Baal, o que eles queriam é que a autoridade divina desaparecesse da terra. E, meus irmãos, é aqui que reside o grande problema. E foi por essa razão que nós encontramos este episódio a terminar de uma forma trágica. Sabem que a palavra profeta significa boca de Deus. Profeta é o porta-voz de Deus. É aquela pessoa que traz de Deus a mensagem para o povo. O profeta é aquela pessoa que é incumbida de uma missão difícil. A missão de ser fiel ao que Deus diz, ser fiel ao que Deus fala.
ser fiel à mensagem que Deus profere, ainda que ela seja uma mensagem que nem sempre é agradável. Nós sabemos, por outro lado, que existe de facto duas pessoas, duas funções que eram fundamentais naquela altura lá em Israel. Primeiro é a função do sacerdote. O sacerdote era aquele que oferecia sacrifícios agradáveis a Deus. O papel do sacerdote era fundamental. Era uma posição de verticalidade, de baixo para cima. Isto é, através do sacerdote o povo falava com Deus. Oferecia a Deus os sacrifícios que agradavam a Deus. E havia outra figura, que era a figura do profeta, que no fundo era o porta-voz. Era aquele que falava de Deus para o povo. Estas duas funções, estas duas pessoas eram fundamentais para o exercício de uma boa comunhão entre o povo e Deus e entre o povo entre si. E por isso, meus irmãos, o que encontramos aqui é, de facto, um grupo de pessoas a dizer esta sentença: desaparece Eliseu. Eu não sei se alguma vez o irmão ou a irmã disse a respeito de alguém: desaparece. É grave quando nós dizemos uns aos outros: desaparece. Nós não temos autoridade para dizer acerca de alguém: desaparece. O que estava a acontecer aqui é que a afirmação daqueles rapazinhos, ao dizerem a Eliseu desaparece, é como se eles estivessem com vontade de retirar a autoridade divina que existia na terra. E este é o grande problema porque a história acaba trágica. É porque não é por eles estarem a gozar com a calvície, apesar da calvície não ser bem apreciada naquela altura. Não é este o problema. O problema é porque aquelas crianças, ou melhor, aqueles adultos foram despedaçados, e a palavra despedaçado aqui, não sabemos se foram mortos por aquelas ursas ou não. Há quem pense que aquelas ursas deixaram marcas no corpo daqueles jovenzinhos para eles não se esquecerem que a autoridade divina é uma coisa séria. Não sabemos ao certo. Mas a verdade é que o grande problema aqui nesta história, que termina desta forma trágica, é porque havia pessoas que queriam tirar da terra a autoridade divina. E sabem, isto aconteceu noutros episódios também. Houve uma vez um grupo de 250 pessoas, homens, que quiseram colocar a autoridade de Moisés em causa. E nós sabemos que o que aconteceu foi trágico. Onde é que nós queremos chegar hoje, meus irmãos? A minha pergunta é: será que tu te achas com o direito de dizer acerca de alguém desaparece? Às vezes nós temos relações humanas e sociais que não são muito agradáveis. Às vezes nós encontramos pessoas na nossa vida que de alguma forma nos prejudicam. Mas a grande questão é: eu sinto-me com autoridade para dizer a alguém desaparece, quando afinal de contas essa pessoa tem tanto direito a viver nesta terra quanto eu? Às vezes pode ser um patrão aborrecido, às vezes pode ser um líder aborrecido também, para não dizer pior. Às vezes podem ser pessoas que se cruzam connosco. Mas, meus irmãos, a autoridade divina é alguma coisa fundamental para a presença de cada um de nós nesta terra em harmonia, seja no lugar de trabalho, seja na família, seja na igreja. Nós não temos o direito de dizer a respeito de quem quer que seja, desaparece. Porque ao dizermos isso, nós estamos de alguma forma a ir contra a vida dessa própria pessoa, a quem Deus concede o direito de estar nesta terra. A quem Deus quer dar a graça de conhecê-lo melhor. A quem Deus deseja que essa pessoa acrescente à minha vida razão porque está comigo. Todos nós podemos contar acerca de episódios da nossa vida de relacionamentos mais ou menos bons ou maus. Todos nós, se pudéssemos, abafávamos o outro. Não é? Todos nós, se pudéssemos, de alguma forma, nós iríamos arranjar forma de, sei lá, deixar de viver com certas pessoas que se cruzam connosco. Meus irmãos, Jesus um dia disse: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem servir, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos.
o ensino de Jesus faz diferença nas nossas vidas, ainda que isso seja contrário àquilo que é a visão do mundo. É por isso que nós nos reunimos aqui. Não é para ser iguais aos outros. Nós reunimos aqui cada domingo para dar glória a Deus e para receber do ensinamento do Senhor, para sermos diferentes dos outros. Para sermos capazes de viver em harmonia mesmo quando as coisas estão difíceis. Nós não podemos realmente dizer aos outros, desaparece. Quer nós estejamos num lugar de autoridade sobre o outro, quer não estejamos. Nem quem está em autoridade pode abafar o outro, nem sequer quem está abaixo pode, de alguma forma, desejar que o outro desapareça. Querer tirar os outros da nossa vida significa contrariar aquilo que é a autoridade de Deus na vida de todos nós. Agora, meus irmãos, com isto, não estamos a dizer que de uma forma efetiva é fácil ou é difícil viver em harmonia. Nós temos que trabalhá-la. Isso é alguma coisa que cada um de nós realmente precisa de fazer. Este problema que nós temos aqui deve levar-nos a compreender uma coisa. Nós vivemos tempos difíceis. Não é fácil o tempo. E eu acho que tem tendência a piorar. Nós precisamos dar cada vez mais valor àquilo que são os ingredientes da própria palavra de Deus. A Bíblia ensina-nos que nós devemos ser capazes de viver uns com os outros. A Bíblia ensina-nos que nós devemos fazer o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Se não houver, nestes tempos difíceis que estamos a viver e vamos continuar a viver, se não houver uma capacidade de nós nos concentrarmos uns nos outros, de vivermos uma vida de respeito uns com os outros, e mais do que isso, uma vida em que nós acrescentamos uns aos outros aquilo que faz falta. É para isso que existimos. A vida cristã não é uma vida de competição, é uma vida de completação. Isto é, nós nos completamos, não nos subtraímos. A vida do cristão é alguma coisa assim. Quer tu estejas num lugar de autoridade ou não, nós existimos para isso. Para nos completarmos, para nos abençoarmos, para trazermos ao outro aquilo que faz falta, aquilo que está em falta, aquilo que na verdade o ajuda a ser mais semelhante a Jesus. E esta é efetivamente o grande desejo que Deus tem. Quando Deus coloca alguém em autoridade, não lhe dá o desejo de dominar, mas o privilégio de administrar. E como diz a palavra, requer-se que cada um se ache fiel. Segundo a palavra, quem está à autoridade deve preferir abençoar os outros. Como diz a palavra, de forma prioritária aos domésticos da fé. No que diz respeito às comunidades cristãs, eu tenho presenciado muitas vezes que as pessoas debruçam-se a pedir a direção do Espírito Santo para escolherem as pessoas para as funções. Mas depois não consultam o Espírito Santo para o momento em que as pessoas deverão sair. Não sei se já tinham reparado isto. Eu lembro, por exemplo, e estamos a falar de comunidades em que as coisas acontecem porque somos humanos, eu lembro de uma comunidade em que as pessoas oraram muito para escolher o pastor, mas depois não oraram para o mandar embora. Parece estranho. Porquê? Porque nós às vezes não entendemos o que é a autoridade divina. Às vezes ficamos felizes quando a pessoa chega à nossa vida e nos abençoa. E depois esquecemos de orar para que ela continue. Não temos autoridade para simplesmente tirar e trazer e retirar e acabar com as pessoas que Deus traz para a nossa vida. Maior é a virtude quando nós nos esforçamos em conseguir viver em harmonia. E isto é verdade no que diz respeito à família, aos casais, no lugar de emprego, na igreja, em qualquer sítio. É preferível que as pessoas se aproximem para tentar encontrar a razão porque elas estão juntas e não se afastem para destituir aquilo que é o princípio de Deus em colocar as pessoas juntas. É para que elas se edifiquem,
Desde que eu estou entre vocês, irmãos, não sei se têm percebido, mas eu tenho falado muito da mordomia das pessoas. Para mim, é uma coisa fundamental. Se tu não souberes lidar com o outro, enquanto estás no caminho com o outro, tu és uma pessoa desaprovada, segundo a palavra. Cuidar bem dos pais, cuidar bem dos irmãos, cuidar bem dos familiares, cuidar bem dos filhos, cuidar bem das pessoas que Deus traz para a nossa vida, ainda que seja por pouco tempo, é fundamental. Eu lembro-me quando, há muitos anos atrás, eu não falo muito de mim próprio, de vez em quando vou deixando umas coisas também, para vocês pensarem que eu sou uma pessoa completamente estéril de experiências. O que eu vejo às vezes é que há muitos pregadores que falam tanto das suas experiências que ofuscam Cristo. E eu não quero que isso aconteça. Mas há uns anos viajava e tinha que fazer várias horas de viagem de Lisboa até Figueira da Foz. E saía muito cedo, levava cerca de 7 horas. Já na altura em que a automotora, não sei se os brasileiros sabem o que é uma automotora, não é? É um comboio a vapor, não é? Bom, que é daqueles que leva muito tempo, etc. Então fazia muitas viagens. Uma vez, há um pouco de tempo, talvez tenha sido o tempo mais curto que de alguma forma eu pude comunicar com alguém. Mas aquilo marcou-me. Eu estava a viajar e ia no comboio um menino muito engraçado, muito rechonchudo, não é? E o rapaz lá ia com a sua mãe ao lado. E passaram a maior parte do tempo na viagem em que estavam calados. E eu estava naquela altura em que eu estava a pensar como é que eu posso partilhar de Jesus com as pessoas, não é? Eu vivia um bocado esta altura. E então o rapazinho tinha à minha frente e eu achava que eu tinha que dizer alguma coisa àquele rapaz. E a certa altura eu começo a conversar com ele, assim de uma forma rápida. Eles também não ficaram muitas estações, saíram um pouco tempo depois, de uma forma rápida. E o rapaz não me dizia nada. Eu fazia-lhe uma pergunta e ele não me dizia nada. Eu pensei, pô, o meu poder de comunicação está mesmo em baixo, não é? E lá fui falando, etc, etc. A certa altura, chegou à estação e a mãe e o filho saíram. E a mãe fez um gesto ao filho. Eu aí percebi o que é que tinha acontecido. Eu estava a falar com um surdo mudo. Ok? Eu conto esta história porque às vezes ela ilustra bem aquilo que são as relações entre as pessoas. Mas sabe porque é que a história me marcou? É porque eu estou certo que aquele pouco tempo que eu passei com aquele rapaz e a dificuldade que eu senti que tinha para comunicar com ele, acho que fez uma grande diferença. Porque quando aquele rapaz saiu, ele deu-me um sorriso de orelha a orelha. Interessante. Mesmo o pouco tempo que nós temos com as pessoas e que as pessoas têm na nossa vida, nós temos que ser bons mordomos desse tempo. As pessoas é o que de mais rico Deus fez. Se tu te consideras uma pessoa importante, nunca te esqueças que o outro tem igual valor a ti mesmo. Nunca te esqueças que tu não és mais importante do que os outros aos olhos de Deus. Tu podes achar que sim. Tu podes até usar o teu poder de autoridade para dominar sobre os outros, mas isto aos olhos de Deus não é bonito. Nós temos que ser capazes de viver neste mundo, na igreja, na família, onde quer que estamos, com este poder que nós recebemos de Deus. O poder de sermos capazes de acrescentar uns aos outros. Cuidado na usurpação dos lugares. Ninguém deve usurpar o lugar do outro. Porquê? Porque, como vimos, Deus é quem domina. A autoridade vem dele. Quero pedir-vos uma ajuda. Não costumo pedir ajuda, mas hoje vou pedir. Eu vou pedir que orem. Nos próximos tempos aqui na nossa igreja nós vamos viver uma realidade nova. Nós estamos a alargar o grupo de liderança a que nós passaremos a chamar presbitério. Os crentes são chamados para diferentes funções no ministério da igreja. E sabem,
a Bíblia ensina-nos que nós devemos de recorrer ao Espírito Santo de Deus quando precisamos de pôr pessoas nos lugares certos. Porquê? Porque a autoridade vem de Deus. É o que eu quero pedir aos irmãos, que os irmãos orem, para que Deus instrua a sua igreja para nos dar a indicação de quem são as pessoas que devem ser chamadas para estes lugares importantes que queremos realmente estabelecer. Sabem que quando olhamos para a história da igreja lá em Atos, nós percebemos que o Espírito Santo era chamado a instruir sempre que precisavam de colocar pessoas nas suas funções. E eu acho que é importante nós também o fazermos entre nós. Que Deus nos ajude a sermos uma comunidade onde nos aproximamos uns dos outros. Que ninguém encontre defeito no outro. Porque, acima de tudo, quando chegarmos ao céu, todos nós vamos receber um corpo novinho. Vamos ser transformados. E como já estamos a viver a realidade do reino dos céus, não faz sentido nós continuarmos com essas diferenças. Assim como não faz sentido alguém que esteja num lugar de autoridade servir-se dele para se mostrar mais importante do que os outros. Isso não é de quem está no reino. Que Deus nos ajude a todos. Que ninguém tenha coragem de dizer desaparece. Porque ninguém tem autoridade sobre a vida do outro. Deus nos ajude. Amém.